Aumenta o som. Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Pode aumentar mais. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra. Filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão. Bom, bem-vindo a todos. De novo, algumas informações. Me desculpe quem já ouviu, quem não. Depois da última mesa, nós vamos ter um coquetel oferecido pela Lumatec, onde eles vão estar apresentando um novo refletor chamado Velvet Evo, e também vai estar lá o desenvolvedor, que é o diretor de fotografia catalão, Toni Hernández. Então, hoje, no final, eles vão oferecer esse coquetel para mostrar os equipamentos, especialmente esse novo. Depois de cada mesa, todo mundo tem que sair, porque a gente tem que arrumar a próxima. As senhas para as próximas mesas começam a ser distribuídas 1 hora antes do seu início. A próxima mesa, depois dessa, vai ser uma apresentação, vai ser uma masterclass do diretor de fotografia, Roberto Faisal, cinematografia subaquática e efeitos especiais. Tá? Eu vou passar agora para o Renato, que vai poder apresentar as pessoas na mesa. Obrigado. Alô, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlão. Muito obrigado. Obrigado, ABC. Mais um ano aqui. Parabéns para todos. E hoje a gente gostaria de apresentar algumas coisas aqui para vocês, né? Do meu lado, eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês sobre a EVA 1, a nova câmera da Panasonic que foi lançada recentemente, câmera 4K. Em seguida, a gente vai estar abrindo um pouquinho para discussões em relação, principalmente à Varicam LT, que é uma câmera que já está no mercado, e a gente vai estar mostrando, assim, do ponto de vista do fotógrafo Soluço Codato, que fotografou já com a câmera, né, com a Varicam LT, do ponto de vista de produção, o Jefferson Nali também vai estar conversando, assim, explicando para vocês os motivos de utilizar a câmera Varicam LT, e o Eli, o colorista, também vai estar assim, mostrando as vantagens de estar trabalhando com a Varicam LT. Né? Então, a ideia é realmente mostrar assim, todo o processo, todo o fluxo que a gente teve, né, desde a captação, a fotografia, a produção e a finalização também em cima da Varicam LT. São vários trabalhos, a gente vai estar vendo algum deles aqui que a gente vai estar assistindo. Tá? Pode mudar aqui para mim, por favor? Então, eu vou estar começando a falar assim, um pouquinho sobre a nossa nova câmera EVA 1 e alguns comparativos, assim, principalmente com a câmera que a gente já utiliza, que é a Varicam LT, que todo mundo já conhece. Né? Então, naturalmente, são duas câmeras 4K, que tem voltada bastante para cinema, produção, e, naturalmente, existe uma certa comparação entre elas, né? O que é uma, o que é a outra e tudo mais. Né? Então, a nossa câmerazinha EVA 1, que é uma câmerazinha compacta, pequena, né, com bocal de lente EF, né, um sensor Super 35, então é uma câmera assim, bem compacta. Tá? Um dos pontos principais, acho que o que chama bastante a atenção do público, né, é a questão do sensor. Né, um sensor novo, uma nova geração de sensor MOS, com resolução de 5.7K de resolução. Tá? É uma resolução até maior que outras câmeras que a própria Panasonic tem no mercado. A resolução, claro, é importante em termos de sensores, né? Mas tem todo o processamento, uma série de coisas que no final que você vai estar gravando, que realmente é o que vai te dar a qualidade final, aquele look de cinema, aquela textura, a colorimetria, uma série de coisas que vai te dar a qualidade. Né? Mas, sem dúvida, o sensor
é o ponto de partida, né? É o olho da câmera onde a gente vai estar enxergando todas as imagens assim que a gente quer fotografar, né? Outro ponto importante também, sem dúvida, é o range dinâmico da câmera, né? Ela também tem 14 stops, né, bem parecido com a nossa Varicam LT1, a Varicam LT, que tem 14 stops e meios, né? Enquanto que a EVA muito assim da tecnologia da Varicam, a Panasonic incorporou na própria EVA, né? Então toda aquela questão de pesquisa, desenvolvimento de projeto, toda a ciência de textura de vídeo, tudo isso foi incorporado bastante na EVA, né? O V-Log, que a gente chama da curva de log da Varicam, foi incorporada também na EVA, tá? Então são curvas de log que realmente vai estar batendo. Então, se você filmar com as duas câmeras, naturalmente a questão de colorimetria vai bater muito bem, né? O LUT automaticamente também vai estar próximo. Você pode aplicar para as duas câmeras e elas vão estar assim, a questão de colorimetria realmente vai estar a mesma colorimetria. E um outro ponto que a gente está falando bastante, assim, que a gente está vendo no mercado, é a questão do HDR, né? Então, aqui a gente põe pronto para HDR, né? Então, as pessoas sempre perguntam assim bastante para a gente, né? Essa câmera, ela tem HDR? Não é só uma questão de ter HDR, ela está pronto para HDR, tá? Então, o HDR vai ser um processo pós-captação que você vai estar produzindo o seu material, tá? Então, o que é o HDR, né, na verdade, né? O HDR vem do inglês de High Dynamic Range, né, ou range dinâmico alto, tá? Então, justamente são aqueles pontos de luz mais altos que a gente vai estar vendo, captando pela câmera, né? E por ela ter 14 stops de latitude, então, naturalmente, ela vai conseguir responder melhor todo esse range dinâmico, tá? Em termos de tecnologia, o que a gente tem visto assim nos últimos anos, né? A gente tinha até recentemente resolução SD, né, o analógico e tal. Passamos para HD, já foi aquele ganho de qualidade que a gente realmente viu bastante, né? E agora chegando a 4K, Ultra HD, já está se falando em 8K e tudo mais. Então, assim, resoluções de vídeo cada vez maiores, tá? Então, isso é uma coisa que a tecnologia vai diminuindo de tamanho, sensores melhores e tudo mais, então você consegue aumentar resolução, processamento de vídeo e tudo mais. O espaço de cor também, então a gente tinha até agora o BT709, que basicamente é o nosso HD TV. A gente está se falando muito do BT2020, que é o espaço de cor do Ultra HD, né, do 4K, e não está aqui nesse slide, né, mas a gente tem o espaço de cor DCI-P3 e o ACES, né, o próprio ACES, que realmente a gente vislumbra um dia estar trabalhando em cima do ACES, né, mesmo porque hoje a gente não tem assim monitores, displays que mostram todo o espaço de cor do 2020. Então, a gente realmente está se falando na questão do 2020, mas ainda a tecnologia está correndo atrás para isso. Mas, em termos de normas, a gente já tá especificado para, num futuro cada vez mais próximo, a gente está realmente vendo todo o espaço de cor que a gente está conseguindo captar. E outra coisa que a gente está aumentando também, assim, em termos de visualização, é a questão de luminância, o brilho dos displays, né? TV, monitor, projetor. Então, tudo isso está aumentando conforme a tecnologia está vindo, né? Então, em HD, a gente trabalhava como padrão 100 nits. Tá? Então, 100 nits é um padrão que a gente se trabalhava, uma limitação do HD.
Pela SMPTE, já está se prevendo 10.000 nits. Tá? 10.000 nits é uma coisa assim, bem, eu diria, nem tanto realista, tá? Porque hoje os monitores, melhores monitores que a gente tem de mercado vai estar em torno de 1.000, 1.500, batendo 2.000 nits. Tá? Então, a quantidade de brilho para 10.000 nits realmente seria um brilho bem, eu diria, excessivo. Né? Então, não daria, assim, por exemplo, para você assistir alguma imagem com brilho constante em 10.000 nits. De repente, só um raio, uma explosão, alguma coisa assim do tipo que seria o caso aqui de 10.000 nits. Né? E passando para o mundo real, o que a gente está captando? Né? Realmente são tentando melhorar essa questão de brilho alto, né? Que a gente vai estar realmente tentando mostrar cada vez mais essa questão de as nuances dos highlights que a gente está vendo aqui no mundo real. Então, essa é a ideia de realmente a gente estar utilizando o HDR. Tá? Eu tinha comentado do NITS, então, só para esclarecer, né, o NITS é pela sistema internacional de medidas, né, a gente utiliza candela por metro quadrado. Tá? Então, esse é o padrão realmente em termos de normas, que a gente utiliza candelas por metro quadrado. E candelas por metro quadrado e nits basicamente é a mesma coisa. Tá? Então, às vezes, aparece falando-se de nits ou candelas por metro quadrado, mas basicamente é a mesma coisa. E no mundo real, a gente vai estar enxergando nits também. O que a gente tem em termos de luminosidade ou candela por metro quadrado em certas situações. Meio nit no escuro, 3.600 nits num outro objeto. Então, assim, você vai tendo diferentes pontos de luminosidade no seu ambiente, né, no nosso mundo como um todo, né, mundo real. Tá? E comparando em termos de nits com o que a gente tem assim, em termos de produtos. Né? Então, como eu tinha comentado, 100 nits é o que a gente tinha em termos de limitação nas TVs de tubo de raios catódicos, na TV de tubo antigas, analógicas e tudo mais. Tá? Então, por isso que era se limitado a questão de sinal de vídeo em 100 nits, porque não adiantava a gente mandar mais brilho para a TV de tubo, que ela não ia responder. Então, por isso que realmente a gente tinha essa limitação tecnológica. Tá? As TVs que a gente tem hoje, realmente ela está batendo entre 1.000 e 1.500 nits em termos de brilho. Tá? Então, chegando a 2.000, algumas TVs, monitores que eu já vi assim no mercado que está se lançando. Tá? Mas, aí, como eu comentei, a norma está se prevendo até 10.000 nits. Então, seria assim, para o futuro, você tem assim, uma capacidade de reprodução em termos de monitor bem maior. Tá? E o olho humano? O que o olho humano vai estar enxergando? Tá? De 0.01 nits até 20.000 nits. Tá? Então, aqui é não um número exato, tá? Mas aí varia, claro, de pessoa para pessoa, mas basicamente isso. Tá? Em termos de stop, também 24 stops. Eu já vi alguns menções até mais que 24 stops, então realmente é só uma referência para a gente ter em termos de exemplo. Tá? Então, o que acontece assim, em termos da captação de vídeo que a gente está vendo, fazendo, e a nossa exibição. Tá? Até então, a gente estava realmente limitando a nossa luminosidade ou range dinâmico a 100 nits. Tá? Então, você realmente fazer toda aquela compressão de vídeo chegando a 100 nits. Tá? Justamente para as TVs convencionais que a gente tem, seja HD, seja tubo de TV analógica, tá? Ou mesmo as 4K, as primeiras 4K que ainda é SDR, ela também está limitada essa questão de
100 nits. Tá? Aí já passando para monitores, TVs HDR, aí a gente vai estar chegando a 1000 nits ou acima disso. Tá? Então, realmente é uma questão assim, da tecnologia estar evoluindo em termos, principalmente de display, né? Em termos de TVs, de monitores, projetores, que a gente vai conseguir cada vez mais enxergar toda essa captação que vocês estão fazendo e realmente dando para o público estar assistindo. Tá? Do lado da câmera, tá? A Varicam, aqui a gente colocou como exemplo, mas serve também para EVA 1. Tá? Então, basicamente, a gente tem uma reta, né, então, digamos assim, em termos de exposição de luz, de entrada no sensor da câmera. Realmente a gente tem que comprimir ela, seja com V-Log ou com outros artifícios, né, de compressão de luminância, né, e vai estar gravando essa informação e, posteriormente, editando e pós-produzindo e tudo mais. Tá? E aí a gente vai ter a nossa saída de vídeo. Tá? Então, a gente vai ter que ter uma saída SDR para monitores HD e analógicos, se for o caso, né? Mas, basicamente, limitando a 100 nits, e também uma saída HDR para 1000 nits. Tá? Então, aqui são possibilidades que você tem em termos de estar trabalhando em captação de imagem. Tá? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas também aqui existe a possibilidade, a aplicação, assim, digamos, né, de você trabalhar, aqui a gente está falando mais de captação, edição, finalização, que é mais o caso da gente aqui, né, mas também tem a questão do ao vivo. Né? Então, muitas vezes a gente vai estar cobrindo um evento ao vivo, seja um show, fazendo uma coisa mais cinematográfica, com câmeras de cinema. Inclusive, a Varicam LT ela tem uma solução para isso, para fazer ao vivo, transmitindo em HDR. Tá? Então, você consegue estar fazendo isso ao vivo. Tá? E o que acontece no ao vivo? Tá? No HDR, aqui, na pós-produção, você tem aquele tempo para você estar assim, trabalhando o seu vídeo, os highlights, exatamente o que você quer. No ao vivo, às vezes ele fica um pouquinho mais, tem que ser mais dinâmico, principalmente por aquelas cenas que, de repente, você tem um ponto de luz muito forte. Então, de repente, aquele ponto de luz forte pode, de certa forma, desviar um pouquinho a atenção de quem está assistindo. Então, aquele 1000 nits que você tem, poderia ter na sua saída, então, na verdade, a gente precisa dar uma limitada, fazer um ajuste na câmera, ao vivo, né? E você diminuir aquele ponto de luz que, digamos assim, está atrapalhando o contexto da imagem, né? Para você realmente focar no que você quer mostrar, né? Na sua imagem principal. Tá? Então, aqui também um ponto assim que a gente também estava pensando, até no caso de vocês, mais para frente, né? Principalmente quando a gente chegar lá a 10.000 nits de exibição. Tá? Então, eventualmente, você vai ter aqueles pontinhos de luz que, de repente, fica muito forte e, de repente, vai estar, assim, digamos, te atrapalhando na questão de fotografia. Então, é um outro ponto que, eventualmente, pode ser uma coisa que tem um benefício, mas também tem que ser uma outra preocupação a mais para se ter. Tá? Então, aqui a possibilidade de fazer o HDR ao vivo também. Nessa tabelinha aqui, a gente tem dois padrões básicos que a gente tem de HDR. Né? A gente tem o HLG e o PQ. Tá? Então, a gente tem se falado bastante nessas essas duas padronizações. Né? Então, basicamente, o HLG, ou Hybrid Log Gamma, ela vem uma derivação
do que a gente tem hoje. Tá? Então, principalmente para essa aplicação que eu comentei para vocês agora, para aplicações ao vivo. Porque ao vivo, necessariamente, quando você está transmitindo, então, você não sabe exatamente quem está assistindo, se é uma TV SDR ou HDR, HD ou 4K. Então, ela é mais compatível com a tecnologia atual. Tá? Então, o HLG, basicamente, assim, ela é padronizada pela câmera. Tá? Então, ela pega o sinal de vídeo da câmera, aplica essa curva híbrida de gama e transmite o sinal. Tá? Enquanto que a outra curva que a gente tem, que a gente chama de PQ, percentual de quantização, ou o mercado também chama bastante de o 2084, ou HDR10. Tá? São duas nomenclaturas que a gente vai estar vendo bastante assim, no mercado. Tá? Então, aqui nesse caso do PQ, ele vai estar trabalhando em cima do display. Tá? Então, e é basicamente voltado assim, para pós-produção. Você pode também fazer ao vivo, mas é mais facilmente encontrado em DVDs que você vai estar pegando no mercado e assistindo em casa. Tá? Então, o PQ é padronizado, triado, assim, digamos, né, em cima do display. Em cima do display, o que quer dizer isso? O display que você está utilizando na sua casa, aí ele vai ter as especificações dele, ó, seja de 500 nits, 1000 nits, 1500 nits, 2000 nits. Tá? Então, quando você colocar o seu DVD, o DVD vai ter que enxergar o monitor e saber exatamente quanto de brilho que ele consegue responder. Então, ele vai pegar o seu sinal de branco do seu vídeo e jogar no máximo do monitor. Tá? Então, para explorar essa questão de maior brilho do monitor, realmente depende do monitor. Enquanto que na curva HLG, basicamente o sinal branco máximo, que está sendo gerado na câmera, ele vai jogar para a saída. Aí depende do monitor de estar reproduzindo ou não. Tá? Em termos de compatibilidade, né, realmente o HLG é mais compatível com monitores convencionais, né, enquanto que a curva PQ já é um pouquinho mais complicada, essa questão de compatibilidade. Tá? E além do HDR10 que eu comentei, a gente tem o HDR10+, que aí ele vai envolver questão de metadados em cima do vídeo, para assim, setar frame a frame, quadro a quadro, exatamente o quanto que a gente tem naquela imagem. Se é uma imagem mais escura, se é uma imagem mais clara, para você aproveitar melhor essa questão de resposta do seu monitor. Né? Então, você joga um preto, aí você vai informar para a TV, quantizar exatamente como um sinal mais escuro. Tá? Aí, voltando aqui um pouquinho para a questão da EVA 1, a gente tem uma série de características técnicas da EVA, mas uma coisa realmente é a questão da cor. Né? A EVA, a gente tem o que a gente chama de Varican Look. Né? Então, aquela questão de colorimetria, que as pessoas gostam bastante de colorimetria mais voltada para cinema, da linha da Varican, também foi aplicada para a EVA. Né? Então, esse é um ponto que deixa uma câmera mais com cara de cinema. Né? Outro ponto também é a questão de separação de cor. Tá? Então, você tem o sensor baia, e aí você vai estar fazendo a separação de RGB. Tá? Então, essa separação de RGB também é realmente importante para você ter uma colorimetria mais fiel ao que você está reproduzindo. Né? E aqui é aquele triângulo de cor famoso que todo mundo tem mostrado bastante, né? Mas
a gama de cor da EVA 1 e da Varicam é realmente essa aqui. Ela é maior até do que a gama de curva do BT 2020. Tá? Mas ainda longe do padrão ACES. Tá? Então, realmente, o ACES é uma coisa que a gente, todo mundo vislumbra, um dia está trabalhando, que é um espaço de cor, digamos, total. Né? Um outro ponto também que a linha da Varicam, que foi aplicado também a EVA 1, é o que a gente chama de sensibilidade nativa dupla. Tá? Então, a gente tem o sensor daqui, da câmera, é o pixel propriamente dito, né? Ele tem 2 circuitos analógicos. Tá? Então, normalmente as câmeras elas só têm um circuito analógico, então que seria uma sensibilidade única. Tendo 2 circuitos analógicos, a gente consegue alternar, chavear entre ISO 800 e ISO 2500 em termos de sensibilidade nativa. É como se tivesse 2 negativos dentro da própria câmera. No caso da Varicam LT, a gente tem ISO 800 e 5000. Então, aqui é um pouquinho menor em termos de sensibilidade. Tá? Mas também que te dá um bom resultado. A aplicação principal, assim, realmente é a questão de gravação em baixa luz. Tá? Mas outra possibilidade também, você gravar em alta velocidade sem necessidade de colocar tanta luz no set. Então, dependendo da sua aplicação, você pode gravar em alta velocidade, mas com uma sensibilidade de 2500 que você vai estar conseguindo responder também. Tá? Então, a ideia realmente de você ter sensibilidade dupla é realmente você não dando ganho de vídeo no ISO 800, que você vai somente gerando ruído de vídeo. Tá? Então, dessa forma, a gente tem menos ruído de vídeo no material captado. Tá? Outro ponto também importante é a questão de codec. Né? A questão de codec da EVA 1 e tanto da Varicam LT, é a questão do formato 4K 422 10 bits. Tá? Gravando, no caso aqui da EVA 1, no cartão SD, na nova classe de vídeo, né? Seja a série V90 ou V60. Tá? Então, são classes especiais, são cartões mais rápidos que gravam, para poder gravar até 400 megabits por segundo que a EVA oferece. Tá? Opa, perdão, acho que eu apertei o botão errado. Sandro, por favor, dá um help para mim. Acho que eu apertei o botão errado. Obrigado. Tá, aqui é só uma sopinha de letrinha, aquele de codecs que a gente tem, mas basicamente aqui só para mostrar o AVC Intra 400 megabits em 422 e gravando em arquivo MOV. Tá? Então, essa é uma facilidade assim, para a questão de pós-produção, então facilidade com compatibilidade com ilhas de edição. Existe também aquela questão do pessoal ficar com receio de gravar no cartão de memória. Tá? Então, a câmera ela tem o que a gente chama de gravação simultânea. Então, ela vai gravar o mesmo material nos 2 cartões ao mesmo tempo. Então, vai te dar uma tranquilidade a mais na sua captação. Então, se você tiver problema de um cartão, você tem um outro como backup. Ou a gravação comum, que aí ela só vai gravando num cartão, completou, passa para o cartão seguinte. São 2 slots de cartão SD na própria câmera. Tá? Outras informações da EVA 1, a questão do slow motion. Né? Então, a câmera, a EVA 1, ela faz slow também. Aí a gente tem... na área total de Super 35, a gente vai chegar a 60 frames por segundo. Tá? Então, você grava 60 frames por segundo.
Fazendo mixado, a gente chega a 120 frames por segundo. Mixado são os pixels mixados. Aí ela mantém a área, mas chega a 120 quadros por segundo. E na área cropada 4x3 central, né, aí a gente chega a 240 frames por segundo. Tá? Que aí, no caso, ela grava em 2K e HD. Tá? Então, em 2K HD até 240 frames por segundo. Que aí, utilizando o ISO 2500, aí realmente você consegue uma sensibilidade maior e menos luz, assim, em termos de necessidade para captação. Aqui eu só coloquei as curvas do Cinefile que a gente tem. Não está aqui nesse slide, mas além do Vlog 709 e tudo mais, a gente tem a curva de HLG. Tá? Então, se você quiser captar na câmera em HLG, você também pode gravar na própria câmera, setado já para HLG. Tá? E também a possibilidade de gravar em infravermelho, que aí ela te dá uma colorimetria mais diferenciada, né, em termos de resposta de cor. Tá? Aqui é só conexões e tudo mais, SDI, timecode, áudio XLR. Uma aplicação também que é possível estar sendo utilizado é a questão do iPad para você comandar remotamente. Então, você pode comandar a câmera remotamente via iPad. Aí, só colocar um danglezinho opcional de Wi-Fi que você consegue comandar a câmera remotamente. Então, basicamente, o que você tem no display, você vai ter via o iPad. Tá? Mês passado, faz pouco tempo, a gente lançou a versão do Filme 2.0. Tá? A versão do Filme 2.0, basicamente, ela introduziu alguns codecs a mais em termos de 4K 400 megabits, alguns frames a mais, frame rates a mais, gravação em intervalo para fazer pôr do sol, time-lapse, essas coisas que dá para ser feito. Né? A gravação em saída de vídeo, em output em RAW 4K. Tá? Então, ela tem essa possibilidade agora também. Se você não quiser gravar comprimido no cartão SD, você pode gravar externamente em RAW até 30p 5.7K e 4K até 60p. Tá? Então, essa possibilidade está sendo gravado. Tá? E devido a essa questão de qualidade da EVA 1, ela foi lançada e já foi, digamos, autorizada, uma câmera reconhecida, aprovada pela Netflix. Tá? Então, a Netflix ela tem uma série de restrições para quais câmeras ser aprovada em termos de qualidade de vídeo. E a EVA 1 já foi recentemente lançada e já aprovada nessa questão de câmera 4K. Além das câmeras Varicam que temos já no mercado. Tá? Então, essa assim, mostrando realmente que a EVA 1, apesar de ser uma câmera menor, em termos de qualidade, em termos de robustez de vídeo, realmente é muito boa. Eu vou estar mostrando dois videozinhos agora para vocês. O primeiro é da Eli Schneider, né? O filme é o Near the Substation. Né? Basicamente, ele foi gravado no cartão SD, Vlog e 4K 150 megabits. Tá? Quando foi gravado esse videozinho, não tinha ainda a versão de filme para 400 megabits. Esse é o primeiro videozinho que a gente vai estar assistindo. E o segundo é o Radio 88, né? Que é do Johnny Derango, também da mesma forma, no cartão SD em Vlog 150 megabits. Tá? Dá para a gente abaixar a luz e soltar os vídeos?
o segundo vídeo agora da Rádio 88. Ok. Bom, essa foi a apresentação da EVA 1. Acho que a gente tem um tempinho para perguntas. Alguém tem perguntas? Antes da gente passar para o Luz. Tem um... Oi, você falou das duas sensibilidades, 802 e 500. Sim. Tem mudança de range dinâmico para uma e para outra? Você não mostrou essa curva? No caso da Varican LT, não tem. Na EVA 1, eu não tenho essa informação ainda, mas posso levantar posteriormente para você. Obrigado. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu ouvi falar que tem uma limitação de tamanho de arquivo que cabe no cartão SD
da EVA 1, é isso mesmo? Limitação de arquivo? De tamanho de cartão. Não que eu saiba, porque a gente tem utilizado cartões de 128 GB assim, tranquilamente, não sei cartões maiores, realmente não tenho certeza. É tamanho do cartão SD ou... não, posso depois dar uma confirmada para você se tem qual o tamanho máximo do cartão SD, mas acredito que não. É até em função dele ser o específico da série V90, né? Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Sobre o Dual Rack, não, o Relay Rack, né? Quando você está em um cartão e ela passa para outra, existe algum corte ou é contínuo? E complementando a pergunta do último companheiro, na verdade eu acho que, não sei, eu tenho mais interesse em saber se existe um limite em tamanho de arquivo, não do cartão. Se eu posso fazer 3 horas de gravação contínua. Perfeito. Tá. O Rack Relay realmente não tem, assim, em termos de quebra de continuidade, assim, digamos. Então, se você estiver movimentando a mão, alguma coisa assim do tipo, você acabou um cartão, o próximo frame vai estar no outro cartão. Tanto o vídeo quanto o áudio não tem essa quebra de imagem, né? Quanto ao tamanho de arquivo, aí realmente é questão de endereçamento, digamos assim, de Windows, né, digamos, né, que é a quantidade de bits que você tem. Ele cria assim, arquivos, não sei exatamente o tamanho máximo que ele vai criar, mas não, tem a limitação do arquivo em termos de endereçamento de bits, mas não do clipe em si. Então, você pode gravar continuamente na câmera sem problema. Em termos de usuário, quando você está editando, você vai enxergar um clipe único, mas, eventualmente, se você olhar dentro do cartão, pode ter mais de um arquivo de vídeo, né? Tá. Mais alguém? Tá. Vou chamar agora o senhor Lúcio Codato para ele estar comentando da parte dele, da parte da questão de fotografia, junto com a Varicam LT, em termos de experiências fotografadas. Boa tarde, sou Lúcio Codato, fotografo há algum tempo e minha parceira de sempre nas correções, marcação de cor, né, em vez de correção, porque correção parece que eu errei, e gradação e colorista é uma pessoa que ajuda na criação dessa imagem e não de ficar corrigindo defeitos, tá bom? E a Samantha, desde o tempo da Cinecolor, né? O primeiro projeto foi na Cinecolor, é isso? Hã? Não, fazia já assistência para ele e para o Serginho no Mega. É. Das suas publicidades. Parece nova, mas já está rodado há algum tempo. Bom, boa tarde, outra vez. Eu fiz uma série para a TNT, chamado Curtas TNT. Foram um concurso de roteiros da TNT e dos roteiros escolhidos, o roteirista ou ele próprio dirigia ou indicava algum diretor. A maioria foram projetos de jovens iniciantes em roteiro, nem tanto em roteiro, mas mais em direção. E, para variar, nos tempos de hoje, 10 minutos tinha que ser feito em 2 dias. Quer dizer, é um exercício bastante intenso de cortes, que todo diretor sonha em fazer o filme da vida dele, e a gente tinha que ficar cortando. A assistente de direção foi de fundamental importância, é a Lili.
porque ela convencia o diretor de que se não cortasse em tal trecho não teria história e não caberia nas diárias. Então foi um trabalho bastante, como se diz, fundamental a importância da assistente de direção nesse projeto. E por que a gente acabou escolhendo? Eu gosto da textura, da diferença de textura de outras câmeras. A Panasonic, desde a Varican de fita, de cartão, aliás, até hoje, tem uma diferença. Eu não sei o que... Eu já perguntei para o Renato, já perguntei para o Constantino, já perguntei para o engenheiro que veio do Japão, o que eles fazem com o pixel, que remete muito à película, que é o meu princípio como fotógrafo, né? E eu gosto dessa textura, dessa espécie de... Não é o noise de vídeo, mas tem um ruído, um noise que acabei descobrindo, chama shoot noise, que é o nome, na verdade, é o nome do alemão que descobriu isso, que é um ruído provocado pela eletricidade e não pelo sensor. Então, esse ruídozinho, esse noisezinho é bastante interessante e a gente vai assistir alguns. Foi filmado em Recife, interior de São Paulo e São Paulo. E a Samantha me ajudou a colorir, não no projeto, porque o projeto pertencia a uma produtora, e fui obrigado a usar o colorista da produtora. Obviamente, com a Samantha, a gente tem um olhar diferente. Hoje cedo nós fizemos isso, e ela me perguntou se ia ser num display, numa TV ou numa projeção. Aí começa, acho que, a diferença de um colorista que só colore, só faz a gradação de cor, e não onde será exibido. Acho que essa é a diferença de nível de contraste, nível de brilho, né? Então, agradeço muito, Samantha. Tá bom? Como você quer fazer? Pode ver. A gente está com o material, não está editado, tá? Os trechos estão de claquete a claquete, são 4 clipes. Esse primeiro curta... Como? Tá com som? Não? Alô? Agora sim. O material não é o editado, é um material bruto. A gente está com 4 clipes, sendo que esse primeiro clipe aqui a gente vai ter uma segunda versão com noise reducer, para a gente ver a atuação do redutor de ruído no grão que tem por conta da exposição, que é uma noturna. Só um instantinho só. Foi captado na Varican LT. Teve algumas cenas que eu usei a lente da produtora, que é a Zeiss 1.3. Eu senti um pouco de falta de definição e acabei trocando por primes da Canon. E foi gravado num gravador externo Odyssey em RAW 4K. O material original que nós recebemos não foi não foi RAW, né? Não, esse é um ProRes 444 em 4K. E a gente fez um ajuste técnico. Essa não é a marcação final dos curtas. A gente fez um ajuste técnico só para poder ver bem o balance da câmera. O último clipe só que a gente fez um ajuste de secundária. Os outros é apenas um ajuste técnico de brilho e contraste. Acho que pode apagar a luz. Abaixa a luz. Sandro, se você puder apagar a luz aqui embaixo, por favor.
adiantar? Deu uma adiantada? Adianta um pouquinho. Já foi. Esse é o trecho com o redutor de ruído. Mas adianta um pouquinho que o começo é meio fora de foco. Por aqui? Aí. Não, foi demais, né? Já tá no fim, né? Volta. Volta um pouquinho. Esse já é com nós, né? Uhum. Ok. Conversar um pouquinho. Volta outra vez comigo. Aí. Corre pro próximo. Corre pro próximo para mim. É isso, né? Tem mais um. É.
Ok. Foi. Luz, por favor. Sandro, se puder subir a luz aqui embaixo. O que foi? Acho que ele não ouviu. Sandro, se puder acender a luz aqui embaixo, por favor. Obrigada. Posso ter plateia? Chato conversar no escuro com ninguém, né? Cheguei numa idade que eu não tenho muito mais preocupação de fazer o correto, fazer o bonitinho. E principalmente nesse projeto onde não tinha muita verba, a equipe era minúscula e praticamente não tinha luz. A primeira cena do carro funerário no interior de Pernambuco, na beira de estrada, a única luz é a luz um LED que tem na caçamba do carro funerário e os faróis do carro. Não tem nenhuma luz de frente de recheio e trabalhei no limite de ainda ter alguma informação no céu e nas árvores, mas é muito pouco. Obviamente veio um ruído, que mistura ruído com esse ruído chute noise, e após a marcação, a Samantha sugeriu que a gente fizesse essa versão com redutor de ruído. O ISO foi... Mike está aí? Quanto que era o ISO? 5.000? 5.000. E a lente era uma 12 Zeiss, é isso? É, 12 milímetros é 2 diafragma, né? 2. Daí, o segundo era o... Do cativeiro. O segundo é o do cativeiro. Essas duas lentes foi feito também com uma 12. Foi quando eu comecei a sentir uma falta de definição e após o segundo projeto, no segundo terceiro, eu filmei primeiro em Recife e depois em São Paulo no cativeiro. No cativeiro eu troquei por uma Canon depois. O cativeiro é só uma luzinha de teto. Não tem nada extraordinário no cativeiro. Depois a sequência das velas. A sequência das velas também foi 5.000, né? Também foi 5.000. E é só luz de vela também. Não tem um pequeno recheiozinho que é na verdade é umas 3 velas de frente embaixo da câmera, que é o recheio. E foi filmado no limite do horário, então, mas a gente rebaixou o céu um pouquinho, né? Uhum. Rebaixou um pouco o céu, seguramos a altas. Conta um pouquinho. Tem máscara de um lado e do outro. Nesse primeiro a gente colocou essa versão com redutor de ruído, porque muitas vezes na finalização o fotógrafo e o diretor se assusta, né, com o que vem, com a subexposição, e geralmente pede para a gente colocar redutor de ruído. Na verdade, é um demonstrativo até para ver que, às vezes, o redutor pode mais atrapalhar do que ajudar, de fato, né? Que, às vezes, a gente não precisa ter tanto medo do escuro, que, às vezes, assumir o ruído que a câmera entrega pode ser a melhor escolha do que colocar o redutor.
Nesse trecho das velas, a gente só rebaixou um pouquinho o céu. E nesse último plano, que tem a cortina vermelha e o cantor haitiano, que a gente tinha o limite da pele negra, que também é sempre uma questão, né? A gente fez um ajuste de secundárias, selecionando a pele. Quando a gente faz isso em finalização, que é o pique, né, de cor, igual de Photoshop, a gente consegue perceber pelo sensor da câmera que tipo de ruído que ele entrega. A máscara de secundária, quando ele dá a seleção, né, do highlight para a gente, ela faz exatamente o desenho do pixel, né, que geralmente é quadrado. E quando eu fiz o pique, eu falei para o Lúcio, eu falei, é um ruído interessante dessa câmera. Foi a primeira vez que eu mexi nesse material, foi hoje cedo. Que aí o que eu pude perceber é que ele não é uniforme, ele não é linear, quadradinho, como aquele ruído que a gente está acostumado, né, das câmeras digitais. E quando a gente faz esse tipo de seleção, a gente já percebe que a gente está trabalhando com um sensor diferente de câmera e que ele entrega um ruído diferente, que é bem parecido com o que era um ruído de película, um 500. Ela fala, para os mais antigos, ela falava, parece grão de 500T. A Luz falou, acho que eles não vão saber o que é. Obviamente, a maioria não deve saber o que é 500T. Era uma película 500T. T de tungstênio, tá? Que aí a gente percebe nesse último plano que ele até tem cor, ele é azul, a gente deixou proposital. Nesse eu não tirei nem a cor do ruído e nem apliquei o redutor, para a gente poder ver que ele não é uniforme. Ele tem um movimento ali, uma agitação, que eu achei bem interessante. É isso. Alguma questão? Eu queria saber, claro, eu entendo por que vocês escolheram filmar em base 5000, mas por que não subir um pouco mais o ISO nessa situação? Se não poderia ter usado 6.000 e tanto, 7.000, 10.000, enfim. Toda vez que sobe um pouco o ISO, você ganha mais ruído, né? E aumenta o contraste também. E não queria tanto contraste. E vem o ruído bastante forte quando passa de 5.000. A gente tem um comparativo de que a partir dos 5.000 o ruído começa a aparecer muito nas baixas, tá? E contrário, embaixo, abaixo de 500 começa a aparecer ruído nas altas também. Então, preferi não mexer no ISO. Esse é o ISO nativo da câmera, preferi não mexer. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Pessoal, eu vou chamar agora ainda o Eli. Tem o Eli e o Jefferson. Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Eli, por favor. Só. Acho que tem que ligar o microfone. Acho que está desligado o microfone. Boa tarde a todos. Meu nome é Eli, sou colorista na DOT. Fui convidado para mim vir hoje aqui. Fiz há alguns meses atrás um curta-metragem com o Denis Zanata. É um fotógrafo que ele mora em Los Angeles, não pôde vir. Enfim, o convite da própria ABC, o convite da própria Panasonic, porque foi rodado com a Varicam e era bacana, interessante ele como uma experiência, porque ele tinha uma relação de rateio muito grande. Filmada no Rio de Janeiro, externa,
Então, luz muito dura e tal, todas as características de luz que era bacana para a gente poder interpretar e entender um pouco como que funcionava essa relação dos 14 stops da câmera, a relação toda do range e tal. Então, toda a sopa de letrinha que o Renato acabou de falar, como é que isso se comporta numa situação real. Então, marcado realmente, valendo, enfim, tinha uma característica de saturação e que se queria, que a gente buscava. Então, eu acho que era bacana a gente ver um pouquinho e a gente fala um pouco sobre como foi feito. A ideia era sempre ter uma imagem muito radical de contraste, alta, sempre muito alta, mas com controle. E é isso que era a parte interessante em relação a como controlar essa exposição, entendeu? Acho que a melhor coisa que a gente tem para fazer é dar um play na imagem, que acho que ela vai contar um pouquinho sobre isso tudo. Sandro? Tá bom. Tenho 10 minutos para falar, o curta tem 15, então a gente vai ter que resumir, vou passar alguns pedacinhos. Acho que vale a pena a gente abrir perguntas que se tem em relação àquilo lá. E acho que era bacana por som, não? Sem som. Uma das características desse filme que a gente quis fazer era a resposta de saturação, pele, alto contraste, preto bem enterrado, mas no limite de informação. Então, é isso que a gente buscou, os limites que tinham da própria imagem. Então, acho que é isso que é importante da gente poder ver e sentir um pouco de como isso responde. A princípio, a minha sensação é muito legal. Então, tudo que se quis fazer, tudo que eu e o Denis a gente procurou fazer em relação ao contraste, à alta luz, especialmente nas externas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, foi ótimo. Conseguiu resgatar, deixar os estouros que a gente queria e trazer as informações de alta luz que também que se queria. Tinha a característica de, como uma coisa bem tropical e tal, era uma coisa de pele bem quente, a resposta de saturação também de uma forma bem forte e tal. Quem já filmou em Santa Teresa entende que essa é uma relação de rateio bem radical. Quer dizer, a gente tem o Racing lá no fundo, sol aqui no primeiro plano, enfim. Uma das coisas surpreendentes que me agradou muito em relação a essas imagens que a gente tinha eram, como é uma coisa muito cromada, se queria essa separação de tom, então como ela respondeu à croma toda que foi vindo, pele, separação de pele, de fundo, os tons todos, a saturação disso tudo, entendeu? Então, a princípio, a gente ficou bem satisfeito com o resultado que foi vindo, enfim, que a gente foi conseguindo. Eu vou andar um pouquinho mais para a gente ver outras situações, ó. É facilmente perceptível o que o Lúcio falou em relação à textura, né? Aí não tem nem aplicado nenhum tipo de filtro eletrônico de diminuição de ruído, do noise reduction, enfim, não tem nada. Mas ela tem uma relação do gama, né? Um cinza que é bem interessante. Foi uma boa surpresa essa câmera e essa resposta que ela foi dando em situações super com pouco controle fotométrico, né? Então era bem legal de avaliar esses limites, não? Andar mais um pouquinho. Situações internas e externas, ó. Então, só lembrando, esse é um curta
É uma produção da 19 Filmes. Toda a parte de textura, grão, enfim, isso não foi tirado, é o que a câmera entregou e é como a imagem respondeu, noturno, enfim. Acredito que seja esse é o grão, né, o ruído, o noise, como o Lúcio falou, é isso que é a forma como ela interpreta, essa câmera interpreta essas imagens de baixa luz. Não sei qual é a asa que o Denis usou exatamente nessas situações, mas até onde eu lembro, acho que ele padronizou em 800 asas todo o projeto inteiro. Ó, situações completamente de luz que tinha lá no lugar, enfim, isso é na Lapa, era exatamente o que tinha lá, a resposta de alta... o vapor de sódio, que é o que a gente está vendo aqui, ela é uma luz muito... que ela tinta, né? Ela realmente é uma cor dominante. Então, a forma de separação dos tons frios, frente e tal, era super delicado em relação a esse tipo de separação. E a resposta me pareceu bastante agradável, pelo menos assim a gente sentiu. Mais para frente, mais um pouquinho. Limites de luz, entendeu? Então, com controle de luz, mas usando sempre os limites, né? Fumaça, então, todos os argumentos que a gente sabe que causam uma série de problemas e atinge essas limitações em relação à sensibilidade, separação de cor, enfim, toda a parte do espaço de cor que possa a câmera trabalhar. E a resposta me pareceu bem, bem, bem agradável. Pele, né? Especialmente pele no meio desse tom todo, né? Mais para frente, mais um pouco. Uma característica que para mim foi muito importante é em relação à alta luz, especialmente na parte das externas, onde tinha sol, era muito duro, uma luz muito dura. Quem já, né, o Rio de Janeiro é essa característica. Então, tudo que a gente quis de contraste fazer e trazer, obviamente, clipava aquilo tudo. A gente, como tinha esse range de alta muito, muito grande, muita informação, sempre keyers de alta luz, derrubando e trazendo para baixo essas informações todas que a gente queria, carro prata, enfim, muro branco, tudo que se quis trazer de informação de alta luz nos permitiu pelo range gigante que a câmera estava, enfim, tinha... Ok. Luz, por favor. E acho que com os meus 10 minutos, acho que está aberto a gente a perguntas, enfim, quem quiser saber alguma coisa a mais. A parte prática da correção de cor do color grading, né, desse filme, acho que foi bem interessante, exatamente por causa dessas características que tinham, de adversidade que tinham da captação, né? Alto contraste, uma característica de pele, saturação muito exageradas que se queria, tal, e aí, enfim. Então, era essa... Só um momentinho. O meu material foi projetado em 4K. Tá? Esse projetor é 4K. Ah, boa, Lúcio. O Chiquinho, como sempre, a DOT, nossa parceira de vários anos, montamos uma ilha de edição, de finalização aqui. Então, tem o Scratch, com um power poderosíssimo, e o engenheiro que programou isso foi o Thiago Cabral,
O Vlad e o Kaduoka da New Company Technology é que montou essa estrutura para a gente. O material do Eli estava em 422 em HD. Quatro- Então, o material original captado 4K, ProRes 444 é original captado, mas a parte de masterização foi feita em HD, o que a gente está vendo, então, é uma projeção em HD, nem em 4K. Entendeu? Então, era bacana também para a gente entender, também numa situação normal que a gente acaba vivendo, se capta uma resolução maior, pós-produz uma resolução menor, ou masteriza numa resolução menor. Então, o que a gente projetou, 422, 1080. Aberto a perguntas. Oi, Eli, boa tarde. Oi. Bruno Vieira. Queria saber o seguinte, se você sabe dizer se na cena em que a Carol sobe a escadaria, né, ou no começo do curta que você mostrou, se ali existia alguma luz de preenchimento ou se vocês... Não tinha. Luz absolutamente natural. Então, Ela vinha enorme. O plano inteiro é um plano gigante, em que ela vem vindo lá de baixo. Exatamente. Oi. Tudo que tem, não tem nada, não tem luz nenhuma. Isso é a luz natural. Então essa é uma situação bem, Bruno, uma situação bem bacana de avaliar. Então, essas características de câmeras como essa, entendeu? Se não te desse um range bacana para imprimir esses escuros, esses claros, a gente não tinha, estava um clipping, né? Então, a gente tem o quanto de estouro e de brilho foi exatamente o tanto pelo qual se quis deixar para dar essa sensação luminosa, enfim, solar, que era a ideia da dramaturgia desse momento. E o que é bacana é o controle sobre isso, entendeu? Então, você conseguiu fazer o que você queria, entendeu? Então, a resposta da câmera para esse tipo de situação super funcionou. Jaque. Sim. Desculpa. Na saída dela do salão, você teve que segurar o branco lá fora ou estava... Em quase tudo. O que a gente fez sempre buscou... A estratégia de cor para esse filme foi sempre buscar um alto contraste e alta croma. Óbvio que isso a primeira coisa que acontece é o branco perde, né? Porque você está dentro de um range muito alto ali, aquele branco do fundo do salão ali. Deixa eu ver, do primeiro plano, né, Jaque? Quando ela está saindo. Aí, aí. Super alto. Então, quase todos, acho que todos os brancos do filme a gente controlou, deixando estourar ou trazendo a informação. Dependia um pouco da situação que se queria ver, se interessava ou não trazer ou não. Mas esse branco todo subiu, perdeu. Se perdeu o filme com o contraste, se perdeu, e a gente, por Keir, né, trouxe a informação para dentro. Só é possível se a gente tem um range de informação que tenha lá, se imprimiu aquilo. Se não imprimiu, obviamente havia um branco clipado, não tem sentido nenhum. Nesse caso, e como da escadaria subindo a ladeira ali também, é a mesma coisa. O branco normalmente sumiria isso tudo. Então, quem a possibilidade desse tipo de coisa é pelo range que essa câmera proporcionou, entendeu? Essa imagem proporcionou. Pois não. Aqui na frente. Oi, Eli. Oi. Meu nome é Vanessa. Eu queria pedir para você voltar na cena do quarto em que ela pega o bebê, no plano do bebê. Eu não sei se foi impressão minha, mas eu senti algumas aberrações de cor nas baixas ali. Eu queria saber se é isso mesmo e se seria o caso de usar algum noise reduction ou alguma coisa do tipo. No plano em que ela pega o bebê do berço. Na verdade, não tinha, não, viu? Eu acho que era um outro momento de noturna, não? É por aí.
É no plano anterior mesmo. Não, com certeza é um grão que a gente está vendo lá, uma leitura de baixa luz, que está vendo provavelmente um pouco também por causa do 422.080, originalmente super aceitável pelo que se queria, definitivamente não se quis aplicar noise reduction nessa sequência, e nenhuma notura, na verdade. O que vinha de textura era uma coisa que se quis, enfim, se aceitou isso como uma situação normal. Se necessário fosse, era possível aplicar, né? Mas não era o caso. Acho que não sentimos o caso de fazer para essa cena, entendeu? Entendi. E, desculpa, só complementando, você sentiu em algum caso alguma aberração de cor nas baixas? Não. Nenhuma, nem nas noturnas. O que mais preocupou, na verdade, era o vapor de sódio na noturna, lá na Lapa, porque era uma coisa muito tintada, né? O vapor de sódio é uma cor que ela dominante, enfim, ela vem e come tudo, né? Come todas as outras informações. Então lá tinha a questão do fundo que era azul, ó, essa aqui, ó. Tinha a coisa do azul o azul do fundo e o vapor de sódio aqui no primeiro plano. Se queria um pouco mais de informação do que uma cor só monocromática em relação ao quente, entendeu? Então, essa é uma situação não é essa câmera ou qualquer outro tipo de câmera, é sempre muito radical, né? É muito limítrofe, porque é difícil de você conseguir separação de tom e conseguir um spread de cor, né? A quantidade de informação melhor. E a resposta que deu foi super aceitável, assim, super bem-vindo, né? O Denis comigo, a gente marcando, a gente ficou bem contente com esse resultado. Se imaginou, até fez algumas experiências em fazer isso tudo mais denso, definitivamente não funcionou, aí acabou fazendo mais claro, quase todo o contraste no limite, e deixando vir a cor mesmo tal, e abrindo um pouquinho mais os tons. Então, é uma resposta de cor que a gente conseguiu chegar exatamente no tom que a gente queria, entendeu? Então, isso, pensando em luz radical, é sempre bem-vindo, né? É isso que estou dizendo. Sandro, acende print, por favor. É uma pena, um material como esse é o que é bacana da gente fazer num momento como esse, era da gente estar com o material original e marcando, né? Mostrando layers, apagando layers, desligando, para entender um pouco como que é a estrutura de cor, como funciona a base de uma imagem como essa, um log como esse, e como que é a estrutura de cor para chegar ao resultado. Que a gente não tem. Então, é um pouco de como a gente vai falando e explicando, enfim, é o que a gente tem hoje aqui, entendeu? Acabou meu tempo. Bom, obrigado. Tem mais uma pessoa. Rapidamente. Dessa vez é um produtor, não é o Jefferson Nali é o produtor do filme Libertos. Não, aqui do lado. Do filme Libertos, que ele vai estar comentando assim um pouquinho sobre o filme dele e as imagens que a gente vai estar soltando. Boa tarde. Tá, o trailer está sem som. Né? Bom, boa tarde, meu nome é Jefferson. Eu sou da Seven Filmes, uma produtora capixaba, que a gente está migrando agora aqui para São Paulo. E há 3 anos a gente vem trabalhando nessa área cinematográfica. 2 anos para cá nós produzimos 4 filmes, um no Chile, o ano passado produzimos um média, e agora um longa que se chama Libertos. Esse filme está disponível na internet, foi lançado agora no dia 4 de março. Nós já temos em 2 canais mais de 1,5 milhão de visualizações, porque ele foi lançado em toda a América do Sul. Está sendo dublado para inglês, espanhol já está dublado. Está sendo dublado para inglês, francês, italiano, alemão, e será feito um lançamento agora na Coreia do Sul. Eu vou estar lá em agosto, um lançamento mundial. A gente tem um pedacinho do trailer aí, mas acho que está sem áudio. Vocês podem soltar aí, se vocês darem uma olhadinha. Infelizmente, esse trailer ele foi feito
bem antes de ser finalizado o filme, então a cor, realmente, ela não é a cor final que a gente tem no filme. Não, não é esse aí, não. Só para lembrar, esse filme foi totalmente rodado com a Varicam LT, tá? Foi rodado na Amazônia, no ano passado, em julho e agosto. Um dos protagonistas do filme é o André Ramiro, que fez o Tropa de Elite. Eu fui o diretor do filme. Quem fez a fotografia foi o Lincoln Augusto, que é daqui de São Paulo também. Foi todo rodado em 4K e finalizado em 4K também, tá? Bom, aí a gente já tem algumas cenas aí do filme que a gente trouxe para vocês. Por que a gente escolheu a Varicam? Eu tive conversando com o Renato, nós fizemos um acordo. A gente, como vocês sabem, nunca a gente tem um orçamento, né, para fazer um filme, um bom orçamento. E esse filme também ele não tem nenhum incentivo, ele é totalmente uma iniciativa privada, né, um orçamento muito baixo. Então, principalmente, a gente precisava de uma câmera que tivesse uma boa qualidade em 4K e também uma qualidade de luz, né, pudesse rodar em baixas condições de luz. O filme ele foi praticamente rodado 40% dele dentro de um cativeiro. E então a gente praticamente não tinha luz nenhuma, somente alguns pontos a gente usou um kit Dedolight e a gente só fez algumas luzes marcadas, né? E a câmera ela nos trouxe uma qualidade excelente, estamos super satisfeitos com o resultado que a gente teve. E outra coisa legal é que a gente sempre quer uma câmera ter um resultado final, aquela textura de cinema, né? E a Varicam ela nos trouxe isso. Ela nos trouxe uma textura assim de película, de cinema, e eu fiquei muito satisfeito. E praticamente assim, dentro do cativeiro, se a gente olhar ali, a baixo ruído, realmente, até acho que é a Samantha que estava falando aqui, né? Não é um ruído, eu vejo mais como um grão, né? Como o grão ali que o Kodato estava falando. Eu vejo mais um grão cinematográfico, né? Então, aí está um pouquinho aí do filme para vocês. Esse momento aí, por exemplo, a gente gravou, não tem luz nenhuma, totalmente luz natural. As externas não teve nada de iluminação, totalmente luz natural. Escolhemos uma luz certa, né? Gravar num horário certo também. Olha que legal, eu gosto muito dessa cena aí.
Ok. Gente, bom, quem quiser assistir o filme depois, você entra lá no YouTube, está no canal Feliz Set Play. Tá? O nome do filme é Libertos, o Preço da Vida. E se você me perguntar, estou super satisfeito com a Varicam, tanto que a gente vai rodar agora um outro filme agora no mês de julho, e o nosso objetivo é rodar novamente com a Varicam LT. Ok? Obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal, a todos. Obrigado. Alô, alô, alô. Gente, eu preciso que desocupem a sala, por favor. Obrigado. Eu preciso que desocupem. Renato, só para a gente poder montar. Obrigado, velho. Desculpa aí. Pode ligar lá, o som lá fora, por favor? Alguém lá em cima pode falar comigo? Gente, mais uma vez, peço desculpas.